Olá pessoal, bom dia. Para mim é bom dia ainda, para vocês pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Mas hoje eu tô começando a fazer esse vídeo para poder falar para vocês dos 4 benefícios do minimalismo que eu tenho vivido na prática. Por enquanto, tô aqui lavando louça e vou conversando com vocês à medida de fazer esse serviço aqui. Espero que vocês consigam me ouvir bem. Um dos benefícios que eu tenho experimentado na prática, né, de viver o minimalismo, tem sido não precisar fazer faxina, né, apenas dar aquela manutenção diária. Porque o que acontece? Aquela ideia de faxina que eu tinha era que eu teria que tirar um dia inteiro para limpar a casa toda, os quartos, a sala, cozinha, guarda-roupa, tudo totalmente, né? E dar conta de tudo no mesmo dia. Então, assim, no final do dia eu estava acabada. E eu fazia isso normalmente quando eu não tinha filho ainda. Eu lavava o azulejo da casa toda, né? E aí, o que acontece? Com o minimalismo, eu tenho aprendido que não é necessário fazer essa limpeza tão terrível assim, né? A gente pode fazer essa manutenção diária que facilita a nossa vida. E aí, o que acontece? Não é necessário fazer essa faxina tão pesada e acabar o dia tão cansada. A gente pode ir dando uma manutenção diária, né? Mesmo quando a bagunça esteja assim, um pouco mais fora do controle, a gente consegue organizar com mais facilidade, porque a gente não tem aquela ideia em mente de que a gente precisa derrubar o mundo e reconstruir no mesmo dia. Esse tem sido um benefício que eu tenho experimentado do minimalismo. O segundo tem sido a questão do destralhe. Primeiro o destralhe e depois a consciência, né? Porque quando a gente começa a absorver o minimalismo, a gente tem aquela ideia de que tem que tirar tudo de casa. Na verdade, não é necessário. Você tira assim aquilo que já é óbvio, que está ali, mas que você já tem clareza de que aquilo ali não é necessário, é excesso, é lixo algumas vezes, né? São coisas que não tem muito a ver com você e já está óbvio. Mas quando você faz esse destralhe e quando você vai no dia a dia lidando com a sua vida real, né? Você vai vendo que você tem coisas que vive muito bem sem elas. E que essas coisas que você vive sem elas te dão mais liberdade pelo fato de não ter que cuidar, que dar manutenção, que ocupar sua mente pensando em como cuidar e resolver aquilo. Então, assim, essa questão de você ter na sua cozinha somente o que realmente você usa, o que realmente é necessário, né? Não ter aqueles excessos de pratos, excessos de talheres, excessos de panelas, de condimentos, de tanta coisa que a gente acumula no nosso dia a dia. E quando você vai ver, você consegue fazer as coisas com mais qualidade e com menos quantidade. E isso ocupa menos tempo, suga menos energia, né, da gente. E o terceiro benefício, estou pegando a minha pesquinha aqui, viu? Porque às vezes a mente falha. Melhorei minha alimentação e a alimentação da minha família. Por quê? Sem esses excessos, eu comecei a perceber que eu poderia melhorar a alimentação com coisas mais saudáveis e que são também mais práticas, né? Mais naturais e mais práticas. Então, assim, é desafiador porque, assim, muda muito seu paladar, né? Mas você consegue adaptar uma alimentação mais saudável, optar por comidas mais frescas, que faz ali no dia a dia, mas que você não precisa ficar em muito processo de cozimento. Você vive ali uma alimentação mais prática, tanto para bebê, né, que eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 1 mês e tenho uma filha de 4 anos, que é o desenho do fundo aí. Então, isso é o terceiro benefício que eu tenho vivido na prática no minimalismo. E o 4 é que eu aprendi que eu não preciso me cobrar tanto, né? Perfeição a curto prazo. Porque eu tinha aquela ideia de que tinha que estar tudo milimetricamente correto.
né, na questão da organização, o lençol tinha que estar esticadíssimo. Eu tinha que dar conta de tudo no mesmo dia, na mesma hora, tinha que estar tudo perfeito. E na verdade não é bem assim, né? A vida real, principalmente com criança, não é assim. Então assim, como nesse vídeo não está sendo tudo perfeito, mas eu tô dando o meu melhor aqui dentro da minha possibilidade. Então assim, na vida prática da gente é a mesma coisa. Então assim, quando a gente se cobra muita perfeição, a gente acaba não fazendo, né? Ou acaba se estressando muito, ficando muito estressada e não dando conta de fazer o que a gente precisa fazer. E às vezes a gente acaba não fazendo mais por amor, com carinho, não consegue mais dedicar amor naquilo que a gente faz. Principalmente quando a gente cuida de casa, da família, dos filhos, né? E uma coisa que eu tenho aprendido, que é esse quarto ponto, que eu tenho aprendido com o minimalismo, é isso. Então, se você de repente se cobra muito, de repente você se depara numa situação de estar no caos, não sabe por onde começar. Comece pelo mínimo. Comece cuidando de você, comece tirando tempo para respirar, para pensar, criando um ambiente saudável na sua cama, quando você acorda, um momento que você tire para você, né? O seu tempo também precisa ser curado, ter uma curadoria no seu tempo, para que você invista o seu tempo nas coisas certas e também para que você tenha um momento de silêncio, para você encontrar com você mesmo, com seus próprios pensamentos. É isso aí, se você gostou do vídeo, curte, seja bem-vindo e tchau, até o próximo vídeo.